Estamos no bairro Santa Teresa, carinhosamente conhecido como Santer, na zona leste de Belo Horizonte, um bairro boêmio da nossa capital, cheio de botequinhos, casinhas antigas, super charmosas. Parece uma cidade do interior. E aqui no Santa Teresa as pessoas ainda têm esse hábito de dar bom dia, boa tarde, boa noite, sentar no banco da praça, né não, Lucas? Claro. Parece uma cidade do interior, né? Demais. Aqui tem uns hábitos que a gente não vê, né, no centro urbano aqui. O pessoal gosta muito de ter o seu quintal com a sua horta, plantar alguns tipos de plantas frutíferas nas ruas. Essa praça aqui que a gente está, né, Duque de Caxias, a gente vai começar uma aventura alimentícia hoje. O Lucas é especialista em punk. O que é punk? Explica pra gente. Punk são plantas alimentícias não convencionais. Grande parte dessas plantas que caíram no esquecimento das pessoas que são alimentícias. Uma grande parcela de plantas, mais de 13 mil a nível mundial, mas a gente usa só no nosso cotidiano cerca de 100 plantas, mais ou menos. E a gente está aqui hoje para surpreender vocês. A gente vai se surpreender também, né? Andar, né, no centro urbano, observando as árvores e as plantas de uma maneira completamente diferente do convencional, né? Com certeza. Tem comida de graça então aqui. Muita comida. Então vamos lá? Vamos começar nosso passeio? Para qual lado nós vamos? Esse aqui é uma árvore muito comum do nosso cerrado, que é o jatobá. Ele tem uma folha bem característica, que é em forma de V, assim. Uma folha dupla, composta. né? Assim. Ali em cima nós podemos ver alguns frutos dele. Olha só. Mas eles só estão bons quando eles estão caídos no chão. Esse é um outro fruto muito típico de quintais aqui na região do Sudeste, que é a ameixeira. Veja bem, é uma ameixeira que ela é nativa da Ásia, mas ela se adaptou muito bem aqui no Brasil. E ela tem um gosto bem docinho. Gente! Aqui, ele tem uma folha meio Aqui, ó, esse aqui parece que tá maduro, não tá não, esse amarelinho? Oh, e é bom, azedinho. É gostosinho. Esse aqui tá bom. Aí, tá vendo? A próxima vez que eu estiver pedalando pelo Santa Teresa, sentir fome, já sei que tem ameixa de graça. Ó. E o caroço, dá pra aproveitar? Pode pegar o caroço dela, inclusive, e curtir na cachaça ou no álcool de cereais e fazer tipo um licor do caroço dela. Nossa, que incrível, olha só. Uma grande surpresa. O que é? Do cacto. Mandacaru. Mandacaru. E eu vejo sempre as florzinhas, eu nunca tinha visto o fruto. Maravilhoso. Sabia que nessa praça aqui tem um monte de fruta? Na árvore? Aqui, esse aqui, ó, cadê? Mostra pra ela. Aqui, ó. Essa aqui é um pé de pitanga. Essa daqui é uma outra árvore bem brasileira, que é a pitanga. Infelizmente ela tá sem fruta aqui agora, mas geralmente ela dá fruto o ano inteiro. Você pode fazer suco com ela, você pode fazer chá. É o cheirinho da pitanga. Engraçado, nunca vai pegar a folha de um cheiro da fruta. É um tipo de coqueiro? Aqui a gente tem uma outra árvore super emblemática, que é a macaúba, que eu sou fã dela. Ela tem espinhos no caule dela, olha só. É mesmo. E dá fruto o ano inteiro, tem muito fruto ali em cima. Só que como é que se pega o fruto que está a 10 metros de altura? Não, o fruto ele só tá bom quando ele tá no chão. Quando ele cai. Só que como as pessoas não aproveitam muito do fruto, ele acaba apodrecendo muito rápido.
A Sônia viu a gente ali quebrando um coquinho e já veio puxar um assunto. Conta pra gente. Esse coco que vocês quebraram ali, na minha infância, na minha juventude, a gente pegava esse coquinho e chamava de coco catarro. Quebrava e chupava. Ah, é? Mas o nome dele era coco catarro. Catarro? Ele pode ser muito usado na indústria de óleos e cosméticos, da mesma forma que o óleo de coco. Bom, muito obrigada, viu? Nossa, querido. A senhora é muito simpática. O seu nome é? Maíra. Maíra, Prazer. Prazer, Lucas. A gente não pode sair também experimentando qualquer fruta, assim, né? Ao Léo, né? Com certeza. Eu olhei pra cá e já achei que a gente ia comer essa aqui. Não pode não, né? Não. É sempre bom ter muito cuidado e guardar algumas das espécies mais comuns que tem em Belo Horizonte ou na sua cidade e saber que essas não podem comer. Como, por exemplo, essa daqui, que é a magnólia, que ela é muito usada na arborização urbana e tem uns frutinhos até muito bonitinhos. Parece gostoso, mas não pode. Mas não se Pode come. fazer mal, entendi. Pode fazer mal. E, via de regra, é importante ver se a planta ela solta algum leitinho, látex, ou se tem uma folha muito pilosa. O que é uma folha muito pilosa? Que tem pelos. É bom evitar consumi-la. Que é o jasmim manga. E o que poucos sabem é que eventualmente dá para usar a flor dela para saladas, geleias. A gente não pode nem virar a esquina que você já acha a comida, né? No meio do carro toda hora. Eu não tô acreditando que isso aqui é Ora Pronobis. Eu nunca tinha visto. Pronobis. Mas qual que é a parte que a gente pega pra levar? É a folha. Tomando cuidado para não ser espetado por esses espinhos dela. Você quer falar com quem? Eu queria falar com você mesmo, é do mandacaru. Essa árvore aí tem quantos anos de idade? Mais ou menos 11 anos. Ela veio de onde? Fortaleza. Deixa eu ver de perto, então. A gente pode pegar um? Vamos ver. Pode. Cuidado, hein? Tá quase, tá quase. Aê! É igualzinho pitaia mesmo, bem que você falou. Que linda, toma. Nós vamos comer Igualzinho já, a né? pitaia. Olha que lindo! Nossa, que lindo. É, Parece maçã mesmo. interessante. Muito. Ó, muito obrigada. Tá muito bem cuidado sua árvore. Muito bonita. Obrigado. Vou querer ver as flores dela depois. Dá um tchau pra nós, ó. Esse aqui é um arbusto super presente na arborização urbana de Belo Horizonte, que é a murta, ou dama da noite, mas tem um monte de plantas com esse nome de dama da noite. Cheiroso, Por cheiroso. causa dessa flor dela, que tem um cheiro super forte, né? Principalmente à noite, né? Exatamente. Mas ainda tá com um pouquinho. Agora, o que poucos sabem é que ela pode ser feito um chá com essas flores dela. Essa é uma árvore muito comum também no paisagismo. Ela não é brasileira, ela é asiática e chama chuva de ouro. Ai, que lindo. Nome Nome mais lindo. Por causa desses cachos de flores amarelas dela, que são comestíveis. Sério? A flor? Sim. Você pode E pôr numa salada? Pode pôr eventualmente numa salada. Eu já fiz pão com ela e fica muito legal a cor. Que lindo. Aí, mas precisa de muito dela, né? Bem, Viu? A gente catando a hora pra nós aqui, né? foi bacana. Já fez isso também? Muito, muito. Inclusive na semana passada, por isso que a gente parou aqui, porque aqui na semana passada estava tudo florido. As flores dela, inclusive, parecem são comestíveis também. E que chamou atenção foi isso. Mas assim, de uma maneira geral, eu adoro. A gente come muito lá em casa. Bom almoço pra vocês também. Aqui tem duas árvores abraçadas, é isso? Tem. E aqui no caso é o tamarindo, né? Que é aquele negocinho azedo que eu adoro fazer suco, uma delícia. A folha dela parece uma peninha, né? Aham.
E aqui é o urucum. Esse aqui com uma folha maior. Urucum serve pra quê? O urucum, ele é corante natural. Vão levar? Vão, ué. Eu quero levar. nunca tomei suco de folha de tamarindo, aí não. Essa é Pois é. novidade. E em lugares super inusitados, tipo essa fresta desse muro, você pode encontrar uma planta alimentícia que nem essa daqui, que é um tipo de urtiga. Chegamos então na casa da sua amiga, né? É, Olha, é a Elisa. É o Lucas. Com licença. Que delícia. A gente tem hortelã, menta, capim-limão, erva cidreira, isso aí para chá. Tem taioba de verdura, tem taioba, tem couve, que a gente pode evitar de comprar. É mais saboroso tirar direto Claro, da árvore para a panela? É outro sabor. Se vocês fossem pensando o que vocês vão catar para cozinhar aí. Daqui nós podemos fazer um refogado, podemos fazer o chá para acompanhar e a gente pode fazer também uma farofinha. Então bora, mãos à obra. Então tudo que a gente pegou tá aqui agora, né? Sim. Né? Vamos provar, né? Eu achei delícia. Ficou bem saboroso. O hibisco deu um azedinho, né? Deu. Então a gente conclui que a gente pode aproveitar tudo que tem. Quanto mais diversidade a gente coloca no nosso prato, melhor para nossa saúde e para o meio ambiente. Muito bonito. Gostei. Tchim, Isso é um tchim. tchim-tchim pra nós.